Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer como funciona o judaísmo em Pernambuco, as origens da sinagoga Kaal Zur Israel, a primeira sinagoga realizada, construída no Brasil, em Recife, a Rua dos Judeus, através da palavra de um excepcional professor de história chamado Jacques Ribbenboim. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. E hoje a conversa é interessantíssima, porque nós vamos falar sobre a origem judaica dos costumes nordestinos e sobre a origem judaica dos nordestinos. É um tema explosivo, não só a origem judaica dos nordestinos, mas também a origem judaica de uma grande, enorme, fantástica parcela do povo brasileiro, com mais de 30 milhões de almas, todos oriundos da saída dos judeus portugueses de Portugal e a vinda desses judeus portugueses para o Brasil. É um tema interessantíssimo e eu tenho certeza que você vai aproveitar, porque não é inédito, mas é um assunto novo, um assunto que a professora Anita Novinsky está estudando há muito tempo e que hoje vem se transformando num tema muito interessante no Brasil e também na América Latina, que é o tema dos Bnei Anussim, os filhos dos forçados. Nós vamos conversar esse tema. Um dos nossos assuntos é esse, e o Jacques Ribbenboim já está aqui, e a gente vai poder bater esse papo, que é muito esclarecedor, ele conhece o assunto profundamente. Oi, Jacques, como vai, meu querido? Jacques, antes de começar a conversar contigo, eu quero fazer 2 agradecimentos. O primeiro, pela maravilhosa recepção que você nos proporcionou a todos os brasileiros que estavam há um pouquinho mais de um ano atrás na tua cidade. Você nos recebeu para jantar, nós estávamos no simpósio dos Bnei Anussim e foi realmente uma honra, um prazer enorme jantar com você na tua casa, com a tua esposa e com tanta gente culta e inteligente que só enriqueceu o nosso cabedal. Isso é o primeiro agradecimento. O segundo é agradecer a você essa oportunidade que você vai me dar de bater esse papo contigo. Então, seja muito bem-vindo e eu vou logo começar a te perguntar o seguinte: o que é que o Nordeste tem de judaico que ninguém sabe? Ou melhor, poucos sabem? Olha, o Nordeste tem muito de judaico, como muitos sabem, mas ainda existem muitas coisas a serem descobertas e muita história a ser, eu não diria recontada, mas revisitada e colocada, digamos, no devido enquadramento. Os judeus chegam a Pernambuco desde os primórdios da colonização. Eles vêm na figura, obviamente, de cristãos novos, é um período que está interditada a prática do judaísmo, e chegavam ao litoral, principalmente de Pernambuco, não é? Sonhando com alguma liberdade de culto religioso, porque... Nós estamos falando do século XVI. Logo depois do descobrimento, iniciozinho do século XVI. Eu não sei se a gente já pode adiantar, mas, por exemplo, Pernambuco, o próprio nome, né, do atual estado, que na época era uma região mais abrangente, né, era mais tarde, a partir de 1534, vai se tornar uma capitania. Mas Pernambuco, genericamente, era uma área que se confundia muito com o próprio Brasil, o conceito de Brasil daquela época. Tanto é que a madeira, o pau-brasil, era mais conhecido no interior da Europa, né, por meio da distribuição, sobretudo, feita por franceses, como bois de Pernambuco, né, madeira de Pernambuco. E, de fato, Pernambuco vem de Fernão de Noronha, que era cristão novo, era descendente de judeus, à frente de um consórcio fortíssimo
e aluga, digamos assim, as novas terras descobertas ao rei de Portugal, e a partir de 1502 começa, não é, a explorar principalmente a madeira, o pau-brasil, a tal da Bois de Pernambuco, a madeira de Pernambuco. Fernão de Noronha, não é, toma conta dessa região, manda o seu pessoal para cá, muito provavelmente ele nunca esteve no Brasil, mas os índios não conseguiam, constituíam a mão de obra naquela época, cortavam a madeira, levavam para o porto, que ficava numa boca de rio, uma embocadura, e chamavam aquela boca de Fernão. Mas, entre as línguas brasílicas, o F não existia, os índios não conseguiam pronunciar o F, trocavam por P, e também colocavam a figura do possuidor antes da coisa possuída, como no inglês John's Book, a tal da boca de Fernão virou Fernão Boca, dito pelos índios Fernão Boca. Então, essa é a origem, embora nos livros textos haja outras explicações, mas a origem do nome é inequivocamente atrelada a esse cristão novo que tinha, além da vontade de fazer lucro, ajudar também a vinda das famílias, né, de cristãos novos que haviam sido convertidas há poucos anos em solo português. Mas vai lá, você com a palavra vai perguntando. Não, e você vai falando à vontade, porque nós precisamos de aula hoje aqui, da tua aula. Vamos falar um pouquinho. Continuo depois de agradecer esse convite e dizer, Ronaldo, que você sabe muito bem que mora no coração daqui da gente, dos pernambucanos também, dos Bnei Anussim, que compunham um grupo cada vez mais numeroso, bastante influente, bastante religioso, que procura, de alguma forma, retomar essas raízes perdidas lá do tempo do Fernão. Meu querido Jacques, 2 temas que são espetacularmente importantes e que precisam ser explicados para quem ainda não tem uma boa ligação com eles. O primeiro deles diz respeito à fundação de Nova York. Como foi fundada essa cidade de Nova York, ou essa vila de Nova York, e quem foi o grupo fundador? Isso é a primeira questão. E a segunda, eu queria que você contasse a história de Kaal Zur Israel, que é a primeira sinagoga das Américas construída no Brasil, no limite da cidade de Recife, com aquela que era a grande muralha que protegia a cidade dos invasores. Muito boas questões, né? O público escuta essas histórias e às vezes fica confuso se teria sido verdade ou não. Então, eu começaria, talvez, dando um panorama mais geral dessa presença histórica de judeus em Pernambuco, que é diferente das demais presenças judaicas no Brasil, cada qual com sua dimensão, cada qual com sua importância e cada qual com resultados e interações, não é, bastante peculiares. Então, como eu estava dizendo, a presença dos judeus em Pernambuco, ela tem um caráter especial. Ele é bastante diversa e está em diversos períodos que se sobrepõem no tempo. Por exemplo, a gente poderia falar desse período, digamos assim, pós-descobrimento, antes mesmo da constituição das capitanias hereditárias. Isso vai acontecer somente a partir de 1534, mas já havia presença judaica em Pernambuco na incipiente plantação e produção de cana e produção de açúcar. A partir, digamos, da década, principalmente a partir da década de 1540, 1550, você já vai ter uma comunidade criptojudaica em Olinda. Claro que o ouvinte não é obrigado a conhecer, não é, essas terminologias, mas o criptojudaísmo era o judaísmo praticado às escondidas em um tempo em que a Inquisição não permitia, nem em solo português, nem em suas colônias, que se exercesse o judaísmo. Então, aqueles cristãos novos que haviam sido
convertidos há poucos anos, poucas décadas, eles vão empreender o criptojudaísmo, o judaísmo às escondidas, sobretudo com muito receio de serem apanhados pela Inquisição e acusados de prática judaica. Não era permitido naquele momento o exercício do judaísmo, era considerado crime pela Inquisição. Então, a partir de 1540, 1550, como eu estava falando, Olinda vê uma comunidade criptojudaica, vamos falar com mais simplicidade, uma comunidade judaica bastante atuante, inclusive com pequenas esnogas, pequenas sinagogas, no recôndito das casas ou nos engenhos que já se multiplicavam a partir da pequena vila. O Borgo Duartino, você está naquele momento, não é, sob o comando de Duarte Coelho, já Pernambuco como uma capitania. Então, essa comunidade judaica de Olinda é muito brilhante no sentido de conseguir preservar o judaísmo e exercitá-lo, inclusive em sinagogas ocultas, durante um período de Inquisição. Em 1593, chega de fato um visitador a Olinda e vai coletar, não é, uma série de denúncias e confissões, e aí, por intermédio desses documentos, chegam aos nossos dias como era a vida, o cotidiano de Olinda e como havia um exercício de judaísmo. É bem interessante saber onde moravam os judeus, como eles se organizavam numa comunidade, o papel de Branca Dias e seu marido Diogo Fernandes, que detinham um engenho Camaragibe e que de alguma forma coordenam, mantêm uma liderança naquela comunidade. Então você tem muita coisa interessante daquele período. Em 1630, veja que agora nos deslocamos quase um século adiante, né, em relação a essa Olinda judaica plena de sinagogas, mas pequenas sinagogas ocultas, secretas, improvisadas, e por isso a gente diz que é no período holandês em que surge, com a chegada dos holandeses, os holandeses permitem o exercício do judaísmo abertamente. E aí se constrói, né, um prédio para servir de sinagoga, como sinagoga, e ela vai se tornar, sim, a primeira sinagoga pública das Américas, se não considerarmos, né, essas pequenas esnogas secretas que aconteceram não só em Olinda e nos engenhos, mas também em pequenas vilas, como, por exemplo, na Vila de Igaraçu, no povoado de Goiânia, na capitania de Itamaracá, em Nossa Senhora da Conceição. Então você tem em Tejucupapo, né, você tem, que era a capitania de Itamaracá, a capitania vizinha Pernambuco, desde cedo foi tomada, digamos assim, administrativamente e depois incorporada à própria capitania de Pernambuco. Então você tinha uma rede de criptojudaísmo, eu diria, bastante organizada nos tempos pré-holandeses. Com a chegada dos holandeses, eles só permanecem 24 anos em Pernambuco, aí sim nós vamos ter a construção de pelo menos 2 sinagogas. Uma ficava na então Rua do Bom Jesus, chamado Istmo do Recife, e a outra ficaria um pouquinho depois, seria construída um pouquinho depois, na chamada Ilha de Antônio Vaz, que é onde Maurício de Nassau, que chega em 1637, ele vai construir um novo burgo, uma nova cidade, a cidade que vai se chamar Cidade Maurícia, Mauritsstadt. Olinda, desde 1631, é arrasada, é destruída, e aqueles descendentes de criptojudeus que lá viviam vão se associar a esses novos, digamos assim, chegantes do período holandês, alguns deles mantendo ainda parentesco, porque é preciso dizer que os judeus do período holandês, entre 1630 e 1654, que vão residir no Recife, em Pernambuco e capitanias vizinhas, eles também têm a origem sefardita, isto é, eles também vêm daquele grande
aquela grande população judaica que viveu na Espanha, foi expulsa em 1492, em boa parte vão a Portugal, de onde são expulsos de novo em 1497, com a, digamos assim, opção, entre aspas, de serem convertidos, nascendo então esse conceito de cristão novo. Então os judeus da Holanda nada mais são do que parentes, às vezes, de mesmo tronco, por parte de bisavô, tetravô, dos judeus de Portugal, dos judeus da Espanha, dos judeus de Olinda. Dito isso, com a destruição de Olinda, esses judeus descem para ocupar essa nova cidade que está sendo desenvolvida, o próprio Recife, e na chamada outra banda do Rio, a cidade Maurícia. Então, no Recife de então, que fica muito adensado, você tem uma rua quase toda ocupada, ou em boa parte ocupada, por judeus que vão se tornar muito ricos por conta do comércio, do negócio do açúcar, para usar o termo de Evaldo Cabral de Melo. Esses judeus abastados do Recife e também os da cidade Maurícia, de Mauritsstad, que ficava tão somente do outro lado do rio. Aliás, antes de Maurício de Nassau ir embora, deixar o Recife, ele permanece 7 anos, mas foram 7 anos assim incríveis. Até hoje a gente não sabe como um homem daquela época, em 7 anos, em uma administração única, conseguiu realizar tanta coisa quanto Maurício Nassau. É um fenômeno a ser estudado. Mas também no período dele, antes de ir embora, ele inaugura a ponte do Recife, que ligaria finalmente o Recife a Mauritsstad, a cidade Maurícia, unindo os dois bocos. No Recife é construída a Kahal Kadosh Tzur Israel, o rochedo de Israel. Na cidade Maurícia é construída a Kahal Gadosh Magen Avraham. Ambas foram lideradas por rabinos preeminentes daquela época. Mas assim, para que a gente não entre em detalhes e não perca o fio da meada, com a expulsão dos holandeses pelos pernambucanos, com a ajuda também militar que lhes fora enviada de Portugal e da Espanha, é preciso lembrar que até 1640 Portugal estava incorporado ao trono espanhol, através da União Ibérica. Claro que em 1654 não mais. Porém, os espanhóis também mandaram tropas para minar essa ocupação holandesa. A grande guerra que acontecia na Europa, digamos assim, o pano de fundo dessa ocupação holandesa em Pernambuco, era a guerra de independência dos holandeses frente aos espanhóis. Vem bater em Pernambuco, esse conflito europeu. Mas em 1654, quando são expulsos esses judeus, os holandeses de Pernambuco, os judeus são obrigados também a deixarem Pernambuco ou voltarem à prática, Alguns deles já tinham sido judeus cristãos novos, depois judeus de novo, e teriam que voltar cristão novo de novo. Era uma posição muito difícil para a comunidade judaica do período holandês, a mais afluente daquele período. E aqui constrói 2 sinagogas, como você disse, Ronaldo, a primeira sinagoga das Américas, mas também a segunda sinagoga das Américas, a Magen Avraham, se considerarmos sinagoga aqui como uma edificação pública e reconhecidamente atuando como sinagoga, sem considerar as do período holandense. Então, esses judeus que se veem em maus lençóis, em maus momentos, em difíceis circunstâncias com a capitulação holandesa e a saída dos holandeses, eles vão escolher ou deixar Pernambuco, ou aqueles talvez mais pobres se interiorizarem pelo Nordeste. Esse é um aspecto que eu quero explorar daqui a pouquinho. Vamos tomar essa minoria, talvez, que tenha deixado Pernambuco. Alguns deles vão de navio de volta, à Europa, mas alguns vão se estabelecer, vão também tomar embarcações para o norte, ocupando lugares e passando a viver em lugares como Suriname, as Antilhas,
o sul da América do Norte. Uma minoria, não é? A gente fala os 23 heróis que vão bater mais ao norte que todos os demais e chegam a um pequeno povoado, incipiente povoado, à época chamado de New Amsterdam, né? Um povoado holandês na América do Norte, na ilha de Manhattan, ao sul da ilha de Manhattan, onde hoje está o colossal Financial District. Esses 23 se estabelecem e consolidam, né, a origem do que viria a ser, poucos anos depois, adquirida pelos ingleses e tomaria o nome de Nova York. Então não está errado dizermos que sim, há uma contribuição muito grande da presença desses judeus que vêm de Pernambuco, levando inclusive o empreendedorismo necessário, né, à modernização e desenvolvimento do comércio local e estabelecem, sem sombra de dúvida, a primeira comunidade judaica da América do Norte. Jacques Ribbenboim, existe um tema que é esse, mais objetivamente, do qual nós estamos tratando de uma parte, mas que ele é muito mais amplo, como você mesmo já declarou e acabou de dizer, e que você queria tratar dele mais à frente. Eu estava aguardando que você falasse de Nova York para poder provocar você com relação a essa questão. O criptojudaísmo, o novo cristianismo e toda a gama de sofrimento judaico oriunda, em primeiro momento, do apoio e da ligação dos judeus com os árabes na Península Ibérica, que, no final das contas, acabou deflagrando a expulsão dos judeus da Espanha, porque Fernando e Isabel não eram anti-judeus, eles eram anti os inimigos deles, que eram ligados aos árabes. As pessoas não gostam de falar dessas coisas, mas a gente tem que aprofundar a conversa para nós não ficarmos também imaginando que o problema era só a religião. Não era essa só a questão, e a questão tinha a ver exatamente com a ligação dos judeus que abriam espaço para os árabes na Península Ibérica, que foi dominada pelos árabes e que são esses judeus viventes do período que foi considerado o período de ouro dos judeus na Península Ibérica. Então, o que é preciso que a gente compreenda? Hoje, pode ser que sim, pode ser que não, mas há quem afirme, temos mais de 35 milhões de brasileiros com um pé, um braço e um nariz e as orelhas no judaísmo. Isso na nossa pátria-mãe. Eu pergunto a você o seguinte, na tua avaliação, qual é a importância dos judeus e do judaísmo na formação da cultura norte-nordestina? É uma pergunta cuja resposta, não é bastante complexa, vasta, mas a gente poderia simplificar em poucas palavras dizendo que é notável e é um aspecto pouco explorado. Não é? Nós vemos que, principalmente, vamos focar um pouco o Nordeste, Ronaldo, não que o elemento, não é, judaico, semítico, não tenha penetrado pela Amazônia, bem o sabemos, isso é verdade, deixa realmente grandes legados. A gente pode dizer que há uma presença judaica em toda a Amazônia desde século XVII ou XVIII, muito embora, não é, essa presença sefardita na Amazônia seja fenômeno típico de século XIX, né, do 1800 para o 1900. E também de origem diferente da origem nordestina dos judeus, porque é uma questão que veio do Marrocos, é um outro papo. Mas é só para você citar, porque as pessoas precisam saber disso. Isso. Então, a gente pode dizer que o Brasil inteiro, né, recebe em diversos momentos migrações e famílias cristãs novas ou judias, como é o caso da Amazônia mais recente. E como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todo o sul, São Paulo, em anos mais recentes ainda, a partir do século XX, já um fenômeno típico do século XX,
comecinho do século XX, a chegada daquela migração caudalosa de judeus ashkenazim, ashkenazitas do leste europeu principalmente, mas também da América Central, norte da África. Quer dizer, a gente, só para fazer um corte, delimitar um corte, digamos assim, no tempo e no espaço, nós vamos focar um pouco mais, então, em Nordeste, né, esse Pernambuco ampliado, que no passado representava praticamente todo o Nordeste setentrional, porque a Bahia já tem uma certa, né, influência direta da coroa. Então, sem entrar em muitos detalhes, em primeiro lugar, dizendo que sim, você tem razão quando afirma que a consolidação do Estado moderno espanhol, ele tem como objeção e como inimigo aquele que não fosse, não é, da fé cristã. E nisso estavam incluídos judeus e árabes que permaneceram com muita força, ocupando territórios por mais de aproximadamente 7 séculos. Então, os judeus, eles acabam se tornando o foco principal, porque com a queda de Granada, digamos, a Espanha, né, os estados que compunham a Espanha, se viram livres, né, dos mouros, livres entre aspas, e aí concentram, né, a animosidade nos judeus, que eram bastante abastados, né, com certeza há também um interesse econômico por trás daquela fatídica expulsão de 1492. A gente diz que quase tudo aconteceu em 1492. É um ano emblemático para a história, principalmente a história ocidental, e também a dos judeus. Você tem a descoberta da América, você tem a própria consolidação, a queda final de Granada e o último bastião árabe na Península Ibérica, a Espanha formada, então, una, indivisível, forte, grande, e, consequentemente, a expulsão dos judeus, tudo acontecendo a um só tempo. Para os judeus foi uma tragédia terrível, que precisa ser sempre contada e reavaliada. Não foi uma simples expulsão, foi algo que mexeu com toda a sociedade, não só a judia, mas também, não é, com as vilas e cidades espanholas que, de repente, perderam o dinamismo econômico. Mas, assim, passando a questão dessa presença e dessa influência judaica no Nordeste, eu diria que ela é talvez a mais forte. Por quê? E aí não falo como pernambucano judeu, não, puxando a brasa para minha sardinha, mas é porque, até pela proximidade geográfica, a formação econômica daqueles primeiros anos de colonização, não só a exploração e o ciclo, digamos, da madeira de Pernambuco para o Brasil, mas também o ciclo da cana, que se constitui, não é, o principal motor econômico do Nordeste desde o século XVI até praticamente chegando aos nossos dias, não é? Mas sobretudo no período holandês também, que faz com que após a expulsão, essa interiorização, não é, dos judeus como cristãos novos para permanecer dentro do território colonial português, eles vão formar e dar o costado de inúmeras famílias. E como a gente estava falando, configura, não é, esse típico representante da população nordestina que tem uma herança inequívoca negra, índia, não é, dos índios indígenas, dos brancos europeus portugueses, e estava faltando, não é, considerar esse elemento de muito, cuja dimensão ainda era muito, digamos, desprezada, que hoje se vê com muito maior importância, que é o elemento semita, não é? O DNA dos judeus, que está impregnado, no bom sentido, é claro, como todas as demais etnias, formando esse povo que, ao meu ver, é único. É único porque você tem em alguns lugares negros com brancos, você tem em outros lugares índios com brancos, às vezes índios negros e brancos portugueses,
mas esse DNA tão pluralizado, né, tão diversificado, recebendo toda essa hereditariedade dos judeus, como no nordestino, assim como o negro, o indígena e o português, é difícil você encontrar outro território que tenha essa mesma configuração étnica, se podemos falar assim. Coisa que eu particularmente acho algo extraordinário. Acho que daí talvez essa criatividade do nordestino, que dificilmente aí não é puxando também a brasa para a minha sardinha. Eu sou suspeito para falar porque sou judeu e pernambucano, defendendo justamente essa região maravilhosa. Mas o nosso povo, ele tem realmente uma engenhosidade, uma criatividade que você vê como um reflexo dessa herança plural. Eu diria que sim, inequivocamente, o nordestino é um pouco de tudo isso. Meu querido Jacques, existe um tema que nós não podemos abandonar jamais, porque ele é o resultado de séculos de opressão aos judeus, mesmo que velada, porque o preconceito às vezes não se materializa em específicos momentos, mas ele está na fala do religioso, ele está na escuta do fiel, ele está nas palavras mal utilizadas, que estão no dicionário com conotação equivocada, e, de repente, se dá uma explosão de cristãos que conseguem começar a compreender que tem origem judaica e querem voltar ao judaísmo porque os seus oriundos, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós ou alguém mais atrás foi obrigado a se converter ao cristianismo e a abraçar uma fé que não é a dele. E ele se descobre judeu depois de séculos, que são os Bnei Anusim, por quem eu luto diariamente, politicamente, para que eles sejam absorvidos pelas comunidades judaicas como irmãos, porque eles não são diferentes de nós. Quem quer ser judeu com origem judaica, mas que passou a ser obrigado a ser cristão, não pode ser evitado pelas comunidades judaicas, na minha ótica, na minha avaliação. Eu pergunto a você, qual é a tua compreensão da vida dos Bnei Anusim no Brasil? Olha, Ronaldo, primeiro dizer que o que você falou aí praticamente resume tudo o que a gente poderia dizer. Eu teria pouco a acrescentar. Né? Você coloca a pergunta de uma forma intencional para mostrar que talvez, né, a gente possa dizer que esse movimento, essa tendência, né, de alguns descendentes dos antigos cristãos novos se motivarem a retomar o judaísmo abertamente 3, 4, 5 séculos depois, é quase uma reparação na história. Né? Eu vejo isso, é quase como se esses indivíduos tivessem descobrir, é uma coisa muito bonita, muito fascinante, emocionante. Você descobrir injustiças que foram cometidas há tanto tempo e, de alguma forma, essa admiração, esse fervor, que não necessariamente passa, às vezes, pela reconversão ou pela conversão, mas muitos descendentes desses cristãos novos passam a admirar o judaísmo e não necessariamente desejam voltar a ser judeus. Mas, assim, esse grupo de Bnei Anusim que retoma o judaísmo, eu acho que, de alguma forma, repara uma injustiça de 5 séculos. Pouco teria a dizer sobre o que você muito positiva e oportunamente falou, Ronaldo. Ô Jacques, na tua avaliação, você pensa como eu que a história do Brasil está escondida pelos poderosos,
porque, na verdade, quem conta a história é quem vence, e quem é vencido é enterrado 7 palmos abaixo da terra, não só Sem física, dúvida. como espiritualmente e também culturalmente e historicamente. Qual seria ou quais seriam as tuas indicações, como professor que você é, para que a história do Brasil fosse contada de verdade? Para que todos soubessem que os bandeirantes eram judeus fugidos da Inquisição, que aqueles que formaram a economia do Nordeste eram judeus que chegaram com os holandeses, aqueles que chegaram em Santa Catarina e acendiam suas velas de Shabat na ilha, que levou o nome de Ilha das Bruxas do Shabat. Eu pergunto a você, o que fazer para recuperar a história do Brasil, que está pessimamente contada, meu irmão? É verdade, a história, de uma forma geral, é a história dos vencedores. Felizmente, nos últimos anos, talvez já de algumas décadas, os pesquisadores estão encontrando elementos para que essa história seja, de alguma forma, como falei no início desse nosso bate-papo, não exatamente recontada, mas revisitada, né? Nós precisamos procurar mais e mais o real contexto de cada uma dessas épocas, não apenas aquele que é contado pelos vencedores. Então, você tem toda a razão, a história do Brasil não poderia ser diferente. Ela é contada a partir do europeu, não é? do elemento colonizador. Posteriormente, mesmo após a independência, nós pernambucanos percebemos muito isso, ela passa a ser contada, vocês talvez não percebam isso com clareza, mas ela passa a ser contada também a partir do eixo que vai se formando econômico e político no chamado Centro-Sul, há alguns anos, hoje os estados que compõem a região Sudeste, né, principalmente a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, é de onde emana a historiografia oficial brasileira, deixando de lado, né, uma série de grandes lideranças, de grandes movimentos. Aqui em Pernambuco, eu poderia passar uma hora lhe falando o tanto de grandes revoluções importantes que tivemos, sempre em busca de uma modernização, de uma humanização, de uma democratização maior em cada momento quando ocorreu. Mas, assim, essa é fato que há de se descobrir muito ainda sobre esse passado, né, dos judeus, o passado de outras etnias que foram inferiorizadas na sociedade, não preciso nem lembrar a questão dos negros, dos indígenas, não é? Que vem sido, de fato, cada vez mais trazida à baila, mas assim, a dos judeus, de fato, ainda estava muito oculta. E graças, talvez, até às facilidades, né, da pesquisa via internet, hoje você consegue documentos, né, em bibliotecas internacionais que um pesquisador, até não precisamos ir muito longe, até o final do século XX, até 1970, 1980, precisava pegar um avião, né? Nos anos de 1920, 1930, os historiadores tinham que pegar navios para irem à Europa, para tentar passar alguns meses de visita a alguma biblioteca e ver se lá descobrir alguma coisa. Hoje a gente, pela internet, em alguns minutos, consegue descobrir documentos importantíssimos que revelam ou talvez assim reconstruam, não é, todo um momento do nosso passado. Então, de fato, há muito a se contar. A historiografia oficial do Brasil, ela de fato privilegiou somente sempre o lado mais forte, inclusive após a independência, ela vai ser contada toda a partir da chamada escola, não é, de história do Rio de Janeiro, Van Hagen, e por aí vai, Rio e São Paulo, né, a Escola de Antropologia também de Petrópolis, com toda a sua tradição, deixando, né, à parte ou de lado aspectos importantes da nossa história que precisam ser, de fato,
trazidos ao grande público. Meu querido Jacques Ribemboim, eu vou perguntando e o tempo vai passando. Chegou o momento que eu sempre ofereço aos nossos entrevistados, e que eu quero que você aproveite da melhor maneira que você entender correta. Você teria horas e horas e horas de respostas para perguntas que eu poderia continuar te fazendo. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu quero oferecer a você o tempo que você precisar para você falar de algo que você considera muito importante e que eu não perguntei e que talvez eu não fosse perguntar. Então, eu prefiro que você discorra sobre aquilo que você gostaria de deixar claro para os nossos espectadores, para os nossos internautas. Obrigado, Ronaldo. Nesse tempo, né, eu acho que a gente também tem que pensar, hoje as pessoas vivem correndo, né? E um evento que demore mais de 1 hora começa a gerar alguma insatisfação entre o público. Mas, assim, são muitos os aspectos. É claro que a gente poderia permanecer por muito mais tempo. Essa horinha passa muito rápido, deu para perceber. Pernambuco tem, e o Nordeste tem essa presença judaica importante que está sendo cada vez mais conhecida. O retorno, né, dos marranos, que um termo que no passado foi pejorativo e hoje é visto com muito, é um termo tomado com muito orgulho, as pessoas não se incomodam de serem chamadas de marranos, era um termo que tinha o significado, inclusive, de cerdo, suíno, né, na Espanha de então, medieval, até mesmo antes da Inquisição, como um tratamento pejorativo em relação aos judeus conversos, mas hoje esse movimento dos marranos, ou dos Bnei Anusim, para usar um termo em hebraico, que tem esse significado de filhos daqueles que foram convertidos à força, ao amargor das lágrimas, todo essa e podem ser milhares, e podem ser centenas de milhares, e podem ser milhões, Ronaldo, porque é muito difícil você encontrar hoje um nordestino, principalmente, de alguma família, não é, tradicional, que esteja aqui há séculos, que não seja de uma imigração europeia ou africana mais recente, ou asiática, que não tenha uma ancestralidade judaica. Então, às vezes, essa ancestralidade pode ser 1/10, digamos assim, da sua herança genética, mas o aspecto de injustiça sofrida no passado faz com que esses 10% aflorem numa personalidade única e forte. Então, o que eu teria a dizer nesses momentos finais, nós aqui em Pernambuco constituímos um território talvez único em termos dessa pluralidade, diversidade judaica, sefardita, agora, a partir do século XX, né, também askenazita. Eu digo que a comunidade judaica mais atuante nos dias atuais, ela tem a origem askenazita, e o diálogo com os grupos de marranos, Bnei Anusim, é importantíssimo de ser cada vez mais franco, aberto e inclusivo, como você propõe e costuma defender. De modo que eu agradeço, não é, o seu convite, agradeço o convite e concluo aqui a minha parte, a minha apresentação. Obrigado. Bom, eu quero perguntar a você se você aceitaria um novo convite dentro de pouco tempo. Vou te ligar, vou te telefonar, vou te procurar. Eu aceito tudo vindo desse amigo chamado Ronaldo Gomlewski. É uma honra para mim, muito, muito obrigado. E você é um dos judeus mais importantes do Brasil, na minha avaliação, pela tua capacidade, pelo teu conhecimento, pela tua forma de expressar aquilo que todo mundo precisa conhecer. E não vai demorar muito, você vai estar de volta aqui com a gente, porque o assunto é denso, o assunto é muito, muito, muito espesso e ele precisa ser contado cada dia mais com profundidade, com tranquilidade e com conhecimento que você tem. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez,
na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.